Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, verso 11. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença novamente e te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco cada dia, cada momento, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem. Ó Pai, tenha misericórdia, que não percam a fé, que permaneçam confiantes em Ti. E também nós pedimos especialmente que abençoes Neuci, Prois, o filho Marcos, também abençoes Flor de Lis, Manuel Fernandes, Jomara Cristina, Afrânio Arruda, Melry Rodrigues, Ana Lu Neves, Josias Rodrigues e todos os demais que nos escrevem pedindo orações, todos os nomes que eles citam, que sejam abençoados por Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Aqui nos encontramos e estaremos dando continuidade à nossa série Crescendo em um Relacionamento com Deus. E vamos fazer aqui o nosso terceiro estudo desta série. Estaremos falando aqui esta semana sobre orgulho e humildade. Eu gostaria de perguntar se você está gostando desta nova série, o que está sendo útil para você, como está te ajudando na sua vida espiritual, se está tendo uma aproximação maior de Deus, porque o objetivo nosso ao trazer os estudos é fazer com que nós conheçamos mais a vontade de Deus para com cada um de nós e estejamos prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. E essa semana, então, nós vamos tratar de um assunto muito importante que fala sobre orgulho e humildade. Creio que a maioria de nós conhecemos pessoas que são orgulhosas, que elas acham que são melhores do que os outros, são mais capacitadas, pessoas que até mesmo se acham mais abençoadas por Deus do que as outras. É o orgulho que está dentro do coração da pessoa, é a natureza que nós carregamos desde o nosso nascimento, que é a natureza pecaminosa, uma natureza carnal, faz com que às vezes a pessoa se sinta melhor do que as outras, se sinta orgulhosa do que ela conquista. Mas nós temos na Bíblia exemplos de pessoas, de seres que foram orgulhosas e que depois acabaram sendo humilhadas. E nós temos também exemplos na Bíblia de pessoas que eram humildes e foram exaltadas. E é isso que nós iremos abordar juntamente com vocês esta semana, lembrando que o orgulho, ele começou lá nos céus, quando ainda não sabemos a eternidade, né? Isso aí são milhares, milhões de anos, quando Deus, então, foi afrontado por Satanás, por Lúcifer. Ele era um querubim cobridor que estava constantemente na presença de Deus e ele se orgulhou da sua beleza, da sua formosura. Ele desejou estabelecer um trono acima do trono de Deus e o profeta Isaías relata isso claramente. Está aqui em Isaías 14, no versos 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Vejam, Lúcifer sentiu no coração o desejo de estabelecer um trono e estar acima do trono de Deus. Ele queria ser acima de Deus. E Deus, como nós sabemos, ele criou todas as coisas perfeitas, só que os seres criados, os anjos, nós seres humanos, fomos dotados de livre arbítrio. Deus não obriga ninguém a amá-lo, a fazer a vontade dele. Quando nós amamos a Deus, quando nós estamos prontos a obedecê-lo, fazer a vontade dele, é uma escolha que nós fazemos, é uma decisão nossa. Deus, ele não interfere, ele, claro, nos apresenta o caminho para a nossa realização, para a nossa felicidade, e ele deixa para que nós escolhamos. E Lúcifer, então, ele, por ser um ser criado, era um anjo, querubim, cobridor,
ele sentiu o desejo de estabelecer um trono. E Deus, então, teve que expulsá-lo dos céus, juntamente com uma parte dos anjos que estiveram apoiando Lúcifer nessa ideia. E Lúcifer, então, foi lançado para o abismo, veio parar aqui nessa terra e trazendo todas essas calamidades, catástrofes que nós vemos acontecendo no mundo, desde quando foi a entrada do pecado com Adão e Eva, até hoje, consequência da rebelião de Lúcifer. E ele é que provoca todas essas coisas que nós vemos acontecendo ao nosso redor. Mas nós temos também na Bíblia um contraste desse orgulho de Satanás com uma humildade, e está exatamente em Filipenses capítulo 2, nos versos 5 a 11, o apóstolo Paulo escrevendo aqui a respeito de Jesus. Verso 5 em diante, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vejam que contraste. Um ser criado sentiu orgulho, queria estabelecer um trono acima do trono de Deus, queria ser maior do que Deus, e Jesus, que é Deus, ele se humilhou. Ele tomou uma forma de servo e veio a este mundo viver uma vida como nós vivemos. Ele se entregou e ele sofreu, foi crucificado, morreu em nosso lugar para pagar o preço do pecado. E por causa dessa atitude de Jesus, ele foi exaltado. É um nome que está acima de todos os nomes. É o único nome a quem nós deveremos clamar. É o nome do Senhor Jesus. E diante deste nome, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que contraste maravilhoso! Mas, infelizmente, nós nos achamos que somos grandes, somos importantes, somos melhores do que os outros. Quantas vezes, as pessoas olham assim para outra com aquele olhar de desprezo, aquele olhar de quem é você? Você não chega nem aos meus pés. Existem pessoas assim, eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm esse temperamento, mas se a pessoa reconhecer que ela está agindo errado desta forma e que ela não é melhor do que ninguém, e se arrepender e se voltar para Jesus e ter uma vida transformada, será também exaltado se ela se humilhar. Então nós também aprendemos aqui na Bíblia que o orgulho nos leva à ruína, o orgulho nos leva a sermos humilhados, como foi o caso aqui de Lúcifer, que foi lançado para o abismo, e também nós nos lembramos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que se orgulhava das coisas que ele conquistou, das coisas que ele fazia no seu reino, e ele se achava também uma pessoa acima de todos e até mesmo afrontando a Deus, e Deus humilhou o rei Nabucodonosor. Ele se tornou como um animal, foi viver no pasto, viveu 7 anos no pasto, como os animais, por causa do orgulho. Mas, em certa ocasião, ele teve um lampejo, um momento em que ele refletiu, e ele então clamou a Deus, e ele teve a sua vida normal restaurada, e ele então, a partir daí, ele passou a exaltar o Deus verdadeiro, o Deus Criador, e até baixou um decreto para que todos no seu reino adorassem a esse Deus verdadeiro. Então o orgulho ele leva à derrota, ele leva à destruição, ele leva à humilhação, mas a humildade leva a pessoa a ser exaltada. O que acontece muitas das vezes é que nós gostamos das coisas materiais, das coisas que nos são colocadas à nossa frente, as coisas que nós vemos no mundo, e nós temos aqui em 1 João capítulo 2, nos versos 15 a 17, 3 ensinos principais sobre o orgulho e o amor ao mundo, que está aqui em 1 João capítulo 2, versos 15
a 17. João escreveu: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Que conselhos maravilhosos aqui em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. A pessoa que ama as coisas materiais, as coisas que vê, as coisas que estão no mundo, diz aqui, o amor do Pai não está nele. E este amor ao mundo faz com que a pessoa sente orgulho de suas realizações, dos bens que possui, e isso não provém do Pai, diz aqui o apóstolo João. Mas deveremos ter em mente que tudo que nós vemos, tudo que nós vivemos, isso passa. Mas o amor de Deus, ele permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus viverá para sempre. Nós precisamos, irmãos, aprender que nós somos iguais a todos os demais, mesmo tendo mais posses, mesmo tendo mais conhecimento, mesmo tendo aquilo que às vezes muitas pessoas gostariam de ter e não têm. Nós não somos melhores do que os outros. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus, do perdão de Jesus para a nossa salvação. Então, se você é uma pessoa que tem mais condições financeiras do que outras, se você tem mais conhecimento, mais estudo, não subestime as pessoas que estão ao seu redor e que não tiveram as mesmas oportunidades. Todos nós somos iguais perante Deus e todos nós carecemos do amor de Deus, do perdão de Jesus, para que nós possamos um dia estar com Ele nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que o único que prevalecerá é o amor a Deus sobre todas as coisas. É o que vai fazer com que nós possamos, então, viver para sempre com o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana e, mais uma vez, queremos desejar a todos que o Espírito Santo esteja presente em nossa vida, nos ajudando a entender a palavra de Deus e vivê-la na prática em nossa vida. Que Deus nos abençoe.